Shalom Ubrahá. Se você está atento às coisas que Deus me mostra, então você foi testemunha desta profecia. Shalom Ubrahá. Hoje é segunda-feira, 23 de junho. Há uma palavra profética que Deus me deu sobre o que o Irã fará contra os Estados Unidos. Senhores, por causa do ataque que houve, há uma palavra que Deus me deu. Vá ao meu canal do YouTube, Profeta Dione de la Rosa, onde o vídeo será lançado hoje. Hoje, onde eu digo o que o Senhor me deu, senhores. O que Deus me mostrou, tudo o que o Senhor está me dizendo, está se cumprindo. Nenhuma profecia, irmão, desde que Deus nos levantou, caiu por terra. Tudo o que Deus nos disse tem cumprimento no seu tempo. Se quiser, pode anotar, escrever ou guardar. Vídeo. Ponto por ponto as coisas vão se cumprir, senhores. Eu vi uma retaliação, mas não é como as pessoas pensam. Muita gente está me perguntando o que vai acontecer. Estão com medo, não vai acontecer o que você está pensando, vai acontecer algo mais lento e um pouco pior. Guardem água, guardem comida, porque tempos difíceis estão chegando. Deus me mostrou coisas muito fortes, senhores, que eu vou revelar para vocês neste vídeo. E só te digo, irmão, que eu vi lugares, vi pessoas, irmão, islâmicos detonando bombas em muitos lugares. As pessoas que estão nos Estados Unidos, tomem cuidado quando forem aos shoppings, em lugares onde há muita gente. Porque Deus me deu uma revelação, Deus me deu uma palavra que vou compartilhar hoje no meu canal do YouTube. Assista o vídeo completo aqui. Só estou te dando um aviso, eu vi explosões. E quem vai atacar agora novamente, irmão, não vai ser como você está esperando. Mas vão tomar represálias, irmão, econômicas e comerciais. E quem vai atacar de novo, irmão? Será? Escute bem, Estados Unidos desencadeando assim, irmão. Aí sim, escute bem, uma represália, irmão, com projéteis de longo alcance contra essa nação. Mas primeiro, irmão, vi explosivos por causa do que Trump fez, vi explosões, irmão, vi detonações muito fortes. Deus tenha misericórdia. Vá assistir ao vídeo completo hoje, às 2h20 da tarde, no meu canal do YouTube. Vá se inscrever no Profeta Dione de la Rosa. Confira esta conta para mais profecias. Shalom, como você viu, o Senhor. Ele me mostrou no ano passado que o próximo ataque nessa discórdia entre Irã e Estados Unidos não seria feito pelo Irã, mas sim pelos Estados Unidos. Isso fica evidente quando os Estados Unidos atacam e tiram a vida do principal Ayatollah, chamado Ali Khamenei. E aí mesmo eu digo que o que eu vi, irmão, foram grupos dentro dos Estados Unidos querendo colocar explosivos, armando tiroteios, fazendo, você me entende, esse tipo de coisa em retaliação. E que é preciso orar, é preciso orar. Eu, como povo de Deus, te digo o que Deus me mostra e te falo isso para que oremos. Porque muita gente está assustada. Na verdade, os Estados Unidos estão avisando que se eles tomarem represália pelo que os Estados Unidos e Israel fizeram, então eles vão responder com mais força. Os Estados Unidos responderão com mais força. Mas eu vou te dizer a verdade, só tenho que falar o que Deus me mostra, isso Deus me mostrou para que oremos, para que clamemos e não aconteça. Mas o que acontece? Como sempre, muitos incrédulos vão ficar esperando e dizendo, vamos ver se é verdade mesmo, vamos ver se não vai ser verdade. Senhores, faz anos, não sei como, tem gente que pergunta isso, se eu tenho a evidência, a minha prova. São mais de 4 anos profetizando de maneira ininterrupta, com profecias muito específicas, profecias tão específicas que demos data, dia, ano, nome, sobrenome, lugar, endereço. Então, não sei por que ainda tem gente que duvida. Vão esperar que os juízos de Deus continuem caindo e se espalhem até seus países, até suas cidades, até suas localidades e morram um a um os incrédulos, porque esse é o destino que espera os incrédulos, a morte, já que não creem em Deus, nem creem no enviado. Fique tranquilo, pois sempre que alguém não acredita ou duvida do que Deus colocou na minha boca, não está rejeitando a mim, nem está duvidando de mim, mas sim daquele que me enviou. O que me alegra é que não sou eu, mas quem me enviou. Yahvé dos exércitos, Jeová dos exércitos, que luta por sua revelação. Porque, repito mais uma vez, não são minhas, são do Senhor.
Agora, isso que está acontecendo nos Estados Unidos não deve alarmar o povo de Deus, porque uma coisa, senhores, é que Deus vai guardar o seu povo. Fiquem tranquilos, apenas tenham paz, apenas prestem atenção na palavra de Deus, porque é hora de agora, mais do que nunca, ergam suas cabeças. Isso faz parte do sinal do fim dos tempos. Eu disse a você, irmão, que eu vi no vídeo chamado Profecia para 2026, como Deus permitia que matassem aquele Ayatolá e começava uma guerra. Eu te convido a assistir esse vídeo para que saiba o que vem depois da morte do Ayatolá. Eu te disse, irmão, que eu vi literalmente como tiravam a vida desse homem e como faziam isso em que ano? 2026? E o que acontecia? Eu disse, vejo várias nações do Oriente Médio que agora se enfraquecem em uma guerra. Cai esse Ayatolá, Ali Khamenei, o Ayatolá principal. Deus me diz que vai tirar a vida dele porque ele tocou no povo de Deus no Irã. Pessoas que querem servir a Deus e esse homem está tentando impedir e perseguindo o Evangelho. Aqui então vão te tocar. Então, senhores, como é possível que existam pessoas que veem um vídeo meu, que é um vídeo que vai te informar para o bem? Biblicamente, um vídeo, irmão, que o Senhor que está falando, porque tudo o que eu digo, as profecias que Deus me impulsiona a dizer, são ditas pela Bíblia, porque o profeta que não fala pela Bíblia, obviamente não é profeta. Porque todas as profecias são inspiradas pelas Escrituras. Então tudo o que Deus me mostra, irmão, é inspirado pelas Escrituras. Porque o Espírito de Deus fala, conforme a lei, é pela palavra da Bíblia. Então como é possível que haja gente que não acredita, mas você impõe as mãos? Uma bilheteria para um show do Babum, e lá eles vão curtir o show do Babum? E um grupo de incrédulos também, que se dizem irmãos cristãos, mas que não são cristãos, e sim um grupo de incrédulos. Pessoas mais secas que mandioca acham que vão para o céu, mas estão indo ao inferno. Eu sei que há um remanescente que Deus colocou para orar por mim, porque são pessoas que estão sempre ali nos ajudando, orando por nós, pessoas que são irmãos guiados por Deus e que ouvem a voz de Deus. Mas também há um remanescente de instrumentos de Satanás que não acreditam no que o Senhor fala e procuram 30 mil desculpas. Não que é o adivinho, é um espírito de adivinhação, sim, é um espírito de adivinhação. Você está dizendo então que Satanás conhece o futuro? E isso é falso, porque Satanás não conhece o futuro. Se você diz que tem um espírito de adivinhação, não está afirmando que Satanás conhece o futuro? E Satanás não conhece o futuro. Isaías 46, 10, porque somente eu conheço o futuro e estou atento para que minhas palavras se cumpram. Então se supõe que somente Deus conhece o futuro? Ou seja, isso deixa mal toda essa gente que está falando besteira, pessoal. Outro diz, não, é que ele tem uma pessoa que o informa, ele tem uma pessoa na CIA, ele tem uma pessoa no FBI. Eu não tenho nenhuma pessoa na CIA, nenhuma pessoa no FBI. Isso se chama revelação pura, revelação que diz a verdade de que Deus não fará nada sem antes revelar ao seu servo, os profetas. Então Deus está permitindo isso para que as pessoas saibam em que tempo estamos? Infelizmente, as pessoas não querem despertar, irmão, não querem buscar a Deus. As pessoas não querem deixar os maus caminhos que estão seguindo. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Às vezes, irmão, o principal é que atacam. São pessoas que se dizem cristãs, obviamente, mas não tem nada de Deus. São pessoas que dizem que são cristãs. Da boca para fora, um grupo de neófitos que estão mais perdidos do que Judas. Volto a repetir para vocês, e outros já estão blasfemando por serem ociosos. Por que é necessário que tudo isso aconteça, irmão? Porque os perdidos serão como a areia do mar. É o mesmo Deus que endurece o coração deles para que, vendo, não vejam e ouvindo, não ouçam, não creiam na verdade, diz a Bíblia, e se percam. Por quê? Por serem incrédulos. Porque Satanás, segundo o entendimento dos incrédulos, Deus não quer nada, quer saber com os incrédulos. Agora te digo isto, o que vai acontecer nos Estados Unidos? Nada, fique tranquilo, povo de Deus, fique em paz, porque aos filhos de Deus não vai acontecer nada. Agora, irmão, escute bem, vão surgir alertas, vão ser colocados alertas. Mas eu digo ao povo de Deus que fique tranquilo, que não vai acontecer nada. Fique tranquilo, que não vai acontecer nada. Que saibamos, irmão, que estamos nos últimos dias e que precisamos orar agora.
Deus deixa isso para a oração do povo. Esta é uma profecia condicionada. Nada acontecerá ao povo de Deus, apenas aos que não pertencem a ele, ou seja, refiro-me ao território. Sabe o que vai acontecer aqui, irmão? Se o povo não orar e não buscar a Deus, se buscarem a Deus, Deus pode impedir as coisas e nada acontecer. Mas se não orarem ao Senhor, se não buscarem a Deus, se não buscarem a Jeová, o que vai acontecer aqui é que vão sair. Irmão, escute bem, vão sair disparados para cá. Represálias por parte dos seus inimigos no Oriente Médio. Vão acontecer represálias, irmão. Escute bem, porque lá Deus me mostrou onde eu via explosões. Como você acabou de ver aqui, esse vídeo foi postado no TikTok. Esse vídeo eu postei no TikTok em meados do ano de 2025, como você vê aí. E se o povo de Deus que está nos Estados Unidos não buscar a Deus, não orar, vão tomar represálias. Irmão, colocando explosivos e fazendo muitas outras coisas que nós, como povo de Deus, já temos a chave em nossas mãos. Por isso, Jesus disse para Pedro: Pedro, a ti eu entrego as chaves do reino. O que ligar na terra será ligado no céu, e o que ligar no céu será ligado na terra. Sabe por quê? Porque isso acontece quando Jesus diz para Pedro: você é a rocha sobre a qual edificarei minha igreja. Ou seja, essa chave Deus entregou para a igreja. A igreja que conhece o que acontecerá ou não em um país, o que será ou não manifestado. Mas infelizmente, irmão, há pessoas que estão em Belém com os pastores, há pessoas que estão em Belém com os pastores. Estão em Nárnia discutindo, brigando, gente ociosa, gente falando bobagens, gente, irmão, atacando os irmãozinhos, os homens de Deus, as mulheres de Deus. Enquanto há planos sendo feitos em segredo para dar as boas-vindas ao anticristo. E esses planos incluem ataques a nações. E esses planos incluem ataques a pessoas. E esses planos incluem ataques e desestabilização em muitos países do mundo. Então, o que devemos fazer? Orar a Deus para que Deus detenha certas coisas, que Deus tenha misericórdia, e outras coisas não vão ser detidas, porque é necessário que aconteçam para o fim dos tempos. Eu, como homem de Deus, não posso fazer mais nada além de te alertar para que oremos, para que voltemos para Deus. O que foi que eu vi? Eu vi esses senhores no mundo espiritual, vi ataques, vi que queriam colocar a mão explosiva de novo nos Estados Unidos que armavam tiroteios. Ouça bem, irmão, é preciso ter muito cuidado, tem que ter cuidado, e eu te digo que esse vídeo tenha cuidado para onde você vai. Estou falando dentro dos Estados Unidos. Por quê? Porque isso é algo muito sério e países aliados aos Estados Unidos também vão colocar explosivos, vão armar tiroteios. Quem, irmão? Esses grupos islâmicos entre empresários com a morte do ditador e de ataque ao seu país islâmico. Muita gente não entende que essas pessoas não têm a menor crença no Deus de Israel. Para eles, senhores, o Deus deles não é o nosso Deus, mas sim um Deus que exige explosões. Ele exige que atentem contra a vida dos outros, é um Deus que exige batalhas, não espirituais, mas carnais. Tudo isso induzido por um falso profeta chamado Maomé, é um falso profeta que enganou a muitos, nunca profetizou conforme a palavra de Deus, mas esse tipo sempre buscou benefícios pessoais. Isso foi induzindo esse homem a fazer culto para que o adorassem, até o ponto em que ele praticamente se proclamava como um deus. Infelizmente, muita gente foi enganada até que a morte chegou para esse sujeito por meio de uma israelita, de uma judia que o envenenou. Porque, irmão, é assim que acabam todos os falsos profetas. O sujeito morreu jovem, porque há profetas como Elias, que Deus leva ainda jovem. Mas há pessoas que são alcançadas pelo seu próprio mal, pela sua própria maldade, pelo seu próprio pecado. Então, senhores, é preciso orar, oremos. O pessoal que está nos Estados Unidos, clamem pelo seu país, clamem pelo lugar onde vocês vivem. Peçam a Deus misericórdia, peçam a Deus piedade, peçam a Deus que Ele faça algo, que o Senhor tenha misericórdia, que Deus nos guarde,
porque os dias que virão não são dias bons. Você quer ouvir que vai acontecer algo, que vão dar $5.000 para as pessoas, que vão mandar caixas de comida. Não, irmão, isso não vai acontecer, que Deus vai dar chocolate, flores para as pessoas. Não estamos nos dias mais difíceis, diz a Bíblia, dias que nunca foram vistos, nem serão vistos em tempos como este. Estamos nos últimos dias, tempos perigosos, tempos maus, onde virão tempos difíceis, diz a Bíblia. Que os dias vão de mal a pior, porque as pessoas amaram mais as trevas do que a luz? E você está pedindo que eu diga, que eu profetize coisas boas? Não, porque você só profetiza coisas ruins. Profetizo o que Deus me diz e nada vai mudar isso, continuarei falando. Agora Deus perguntou a Isaías: quem creu em nossa mensagem? Porque Deus sabia que Isaías estava lutando com um grupo de incrédulos, pessoas que não acreditavam na profecia. Por isso, Deus disse ao seu povo: alegrem-se e regozijem-se quando falarem mentiras sobre vocês, porque a sua recompensa é grande. Pois isso também fizeram com os profetas que vieram antes de vocês. Isso não é novidade. Os profetas antigos sempre foram atacados e apedrejados. Eles tinham que se esconder em catacumbas, em cavernas, em subterrâneos, em mãos, em cemitérios. Por quê? Porque os procuravam para matá-los, para apedrejá-los. Por falar a verdade, agora mesmo não tem pedra atrás. Bom, embora já tenham tentado me matar em alguns países, irmão, e já recebi ameaças de que vão tirar minha vida quando eu pisar naquele lugar. Mas sim, já me perseguiram. Nas redes sociais, muitas pedras, muitos comentários, muitas besteiras, muita gente buscando visualizações, outros querendo chamar atenção, outros neófitos, outros irmãos ociosos. Sabe por quê? Porque os verdadeiros profetas tocam na ferida, e muita gente se incomoda com o que profetizamos porque não compactuamos com o pecado. Outros dizem: não, você é um político, você apoia Trump, você apoia a direita. Senhores neófitos, calem a boca, continuarei dizendo o que Deus me falar. Só quero ouvir aqueles irmãos de Deus que falam coisas coerentes, não pessoas que falam coisas incoerentes. E comentem, porque vocês são livres para comentar. Sei que aparecerão desocupados falando sem parar, gente que nem sabe onde está. Mas eu continuo dizendo o que Deus me mostra e não vou me calar. Não vou me calar, senhores. Por quê? Porque quanto mais me criticam, quanto mais besteira falam, eu continuarei falando com mais força. Alguns dizem: ele se informa vendo a notícia, mas como vou me informar se isso não está na notícia? Olha como falta argumento, falta lógica nas besteiras que esses incrédulos falam. Irmão, como? Se é a notícia que tem que falar de mim, depois que eu profetizo a notícia, eles têm que me colocar no jornal deles. Profeta, profetiza que está o presidente. Eles é que têm que me copiar. Você não está entendendo como eu vou me informar de algo que não existe. Ou o quê? Você está dizendo que os jornalistas conhecem o futuro, Senhor? O futuro só Deus conhece, nem o diabo conhece o futuro. A única pessoa que é omnissapiente, onisciente e onipresente, que sabe tudo, conhece o futuro e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus, Satanás, não conhece o futuro, muito menos um jornalista. Isso é para você ver como são ignorantes os narnianos, os neófitos, que são os incrédulos. O ódio cega eles, irmão, e eles falam besteiras. Incoerência nos comentários. Mas eu vou continuar falando, senhores, porque isso foi um nível nunca antes visto que Deus me entregou no profético. Só Eliseu tinha isso. Eliseu tinha e fluiu, irmão, como se eu estivesse bebendo um copo d'água. E é isso que incomoda, irmão. Há muitos demônios que andam por aí que Deus me deu o que eles não têm. E eu continuarei falando, continuarei fluindo para ver, irmão. Se eles explodirem de inveja e demagogia, porque eu não vou parar. Pelo contrário, a cada ataque eu surgirei com mais força. Irmão, o que acontece é que Deus me revela mais. Ele me diz: agora vá com isso. Por quê? Vocês são instrumentos cegos da própria destruição, incrédulos. Que Deus abençoe quem me apoia em oração, sempre atento a quem Deus me mostra. Muito obrigado, povo de Deus. Continuem orando por mim, porque a batalha que temos não é fácil, mas é isso que me dá mais força para continuar aqui. Caso você não soubesse, cada guerra, cada comentário incoerente é o que me dá mais força para eu estar aqui. E, irmãos, Deus está chamando a má atenção dos países e das nações.
O que está acontecendo? Tem gente que não vai entender isso, não vai entender. Porque a mente deles foi cegada, a mente deles foi entregue pelo próprio Deus para que creiam em tudo, menos na verdade do Senhor. E agora é quando Deus está chamando essa atenção do seu povo para que saibam em que tempo estamos. É uma falta de ética muito grande não saber em que tempo nos encontramos. Senhores, falando sobre os tempos, Jesus disse para as pessoas que estavam ali: aprendam a discernir os tempos. Vocês sabem que vai chover pelo céu cinza, mas não sabem quem sou eu. Assim tem gente por aí, irmão, que sabe tanto que não sabe nada, sabe de tudo, menos quem sou eu, senhores. Aquele que de Deus não fica fazendo careta, aquele que de Deus conhece as coisas, e ponto final, vocês veem, irmão. Por isso que eu não me defendo, eu não fico brigando com as pessoas, porque eu não perco meu tempo. Senhores, eu não tenho tempo para perder tempo. Eu sei qual é a minha missão nesta terra, eu sei para que foi que Deus me chamou. Vocês vão ver nas redes 30 mil vídeos, irmão, gente falando besteira de mim e eu nem sequer mexo um dedo. Irmão, sabe por quê? Porque eu sei para que fui escolhido, para que fui chamado. Então, este é um tempo em que nós, como povo de Deus, temos que erguer a nossa cabeça, porque estamos nos últimos dias. A nossa redenção está mais próxima agora do que quando cremos. Isso é o real, que estamos em um tempo onde temos que nos levantar e temos que entender que os dias vêm fortes e perigosos. Dias muito difíceis, onde Deus está chamando a atenção do povo, das pessoas. Mas só quem Deus tiver misericórdia será salvo. Irmão, estamos em uma luta forte, então que Deus te abençoe e te guarde. Inscreva-se neste canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho. Divulgue isso nas suas redes sociais para que ninguém alegue desconhecimento. Depois não diga que não foi avisado. Me siga no Facebook para oração como Dione de la Rosa e no Instagram como Profeta Dione de la Rosa. Lá estarei orando por você. No TikTok, Profeta Dione de la Rosa. Deus te abençoe, Deus te guarde. Shalom Uraha.